Falando novamente, e hoje eu vou falar sobre o lado agressivo da estratégia Barbell, um ativo que eu utilizo, que é o fundo imobiliário, ok? Investir em fundo imobiliário não é complicado, tem que fazer uma análise, tem que estudar, mas não é o bicho de sete cabeças, tá? Um fundo imobiliário nada mais é do que recursos captados por meio de um sistema de distribuição de valores imobiliários destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. Legal, né? O que é isso? Ou seja, o fundo capta recursos no mercado, através de cotas, você se torna cotista, para que ele pegue esse dinheiro, esse recurso, e compre ativos imobiliários do mercado imobiliário. Pode ser um imóvel ou papéis. E ao investir você se torna cotista e esse fundo imobiliário possui um gestor que vai gerir toda essa parte de patrimônio e mercado, ok? E é basicamente um processo idêntico à compra de ações. Você tem que estar uma conta na corretora, através da plataforma, comprar esse fundo imobiliário. Então nós temos os seguintes fundos, os de tijolos, que são praticamente aplicações em imóveis, tá? Esses aqui são mais lista de tipo de imóveis que o fundo de tijolos pode ter, shoppings, galpões, lajes, empreendimentos. Nesse fundo aqui você procura renda passiva mensal com aluguel. Fundos de desenvolvimento, eles não pagam dividendos nem aluguéis, eles fazem o quê? Eles captam recursos para comprar terreno, depois executar um projeto e vender esse imóvel e aí sim dividir o dinheiro que deu todo para os cotistas. Fundo de papéis, ele não compra imóveis, ele não compra terrenos, ele compra o quê? Ele compra recebíveis, né, de renda fixa do setor imobiliário, que são os CRIs, certificados recebíveis, os LCI, letras de crédito imobiliários, e os LH, letra hipoteca. Então, com os juros desses papéis, desses recebíveis, ele remunera os cotistas. Tem também fundo de fundos. Fundo de fundos é interessante, porque ele compra outros fundos, ele investe em fundos. Então, é uma maneira de estar diversificado comprando poucos papéis, né? Você compra 2, 4 fundos de fundos e está diversificado. É uma estratégia interessante. Eu não gosto de ficar só em um tipo de modalidade, né? Mas para quem não quer ter tempo de ficar cuidando de 20 fundos, 15, 10, talvez seja uma opção. Como se ganha dinheiro no fundo imobiliário? Com aluguel, como eu já falei, no fundo de tijolos, com a construção de imóveis nos fundos de desenvolvimento, com a aquisição de títulos e com as taxas de juros nos fundos de papéis, e com a aquisição de cotas de outros fundos nos FOFs, nos fundos de fundos, ok? Então são essas 4 modalidades. Como que eu escolho um fundo? Bem, os fundos, vamos entender como é que funciona o fundo imobiliário. O fundo imobiliário é um fundo fechado. Para você comprar uma cota direto com o fundo, só quando ele faz o lançamento das cotas, né? A captação de novas cotas no mercado. Então, enquanto ele não fizer a captação de cotas, você não consegue comprar diretamente com o gestor. E se você comprar, você só vai sair a hora que o gestor te deixar sair, que é no prazo de vencimento do fundo, e se o fundo não tiver prazo de vencimento, não sai nunca. Ah, mas aí fica ruim, pô, eu não consigo nem comprar nem vender. Para isso que você vai trabalhar a compra e a venda no mercado secundário, na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, tem várias pessoas lá detentoras desses fundos. Ela conseguiu comprar esse fundo na abertura do lançamento da cota e agora ela está negociando lá. Ó, eu tenho um fundo, quem quer? Eu quero vender, quem quer comprar? Quem quer? Eu quero comprar, quem quer vender? Então, você vai comprar na Bolsa de Valores, através de uma corretora e de um home broker, esses fundos no mercado secundário. Para você começar a comprar, agora que você já sabe como comprar e sabe o que é um fundo, rapidamente, eu aconselho a se especializar cada vez mais, mas para quem quer começar já é uma informação necessária. Você define pelo menos o seu perfil, né? O que é que eu quero? O meu perfil eu quero renda passiva todo mês. Então você vai comprar fundos de tijolos. Não, eu não quero renda passiva todo mês. Eu quero botar um dinheiro aqui, daqui a 5, 3 anos eu quero que esse dinheiro multiplique. Então você vai comprar fundos de desenvolvimento. Ah, mas eu não quero ficar acompanhando, analisando 20 fundos. Então você pode pegar e comprar fundos de fundos e que já diversifiquem isso para você. Então, primeira coisa, alinhar suas expectativas e seus objetivos com o ativo que você vai querer. E aí, você começa a fazer uma diversificação. Eu fiz um exemplo aqui, vamos supor que eu queira montar uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada. Eu coloquei 10 ativos aqui. Um ativo no FOF, eu vou comprar um fundo de fundo, um de papéis, tijolos misto, que é o híbrido que a gente chama, que eles podem comprar mais de um tipo de tijolo,
e shoppings, lajes e escritório. Ficaria essa composição. Então eu ia seguindo os aportes mensais, os reinvestimentos mensais para que ficasse nessa configuração durante um bom tempo. Depois de escolher, né, alinhar o meu objetivo com o ativo, fazer uma diversificação, tá, por setores, agora eu vou pegar um setor lá, por exemplo, shopping center. Vou entrar, aqui eu entrei no Fundos Explorer, né, que é um site depois eu vou passar o link para vocês, explicando melhor esse site. E eu filtrei aqui por setor de shoppings. E aí eu quero pegar os fundos, os maiores fundos de shopping centers do Brasil. Para isso, eu classifiquei o patrimônio líquido ali, ó, né, 1, 2, 3, 4, a quarta coluna, e ali estão os maiores patrimônios líquidos. Então eu peguei esses 3 primeiros, que são os 3 maiores. E aí eu quis ver qual é a quantidade de ativos que ele possui, porque outro filtro que eu uso é um fundo imobiliário multiativos. Então os 3 aqui possuem a maior quantidade de ativos dessa lista, tá? Sendo que o VISC que eu tenho na minha carteira e o XPML11 tem 13 participações em shoppings, tá? Então bem diversificado. Então o primeiro filtro que eu coloquei aqui foi o patrimônio líquido, eu quero os maiores, né? O VISC11 tem 1 bilhão, 740 milhões, 581.822 com 0,6 de patrimônio e 13 ativos. Depois eu fiz o filtro de quantidade de ativos, né? Os que tem mais ativos. E por fim, liquidez diária também. Liquidez diária é a capacidade de transformar o teu investimento em dinheiro se tu quiseres sair e o teu dinheiro em investimento se quiseres entrar. Então ali o VISC11 tem 18.576 negócios por dia. Depois de eu analisar essas 3 métricas, que são patrimônio, ativos e liquidez diária, eu vou ver aqui a diversificação desse fundo, né? Ele está diversificado, o VISC11, por exemplo, está diversificado em 13 ativos em 9 estados. Interessante, né? Ele distribuiu mais o risco, né? Se um shopping num estado não ir tão bem, no outro já vai melhor e assim por diante. Depois eu quero saber quem é que está gerindo esse dinheiro, porque o dinheiro não está na minha mão, está na mão de alguém, e esse alguém é bom. Então eu fui ver aqui o VISC, quem são os gestores, né? A Vincent Partners é a empresa gestora, então ali na parte de empresas, gestões, eu vi os relatórios, vejo como é que está funcionando essa gestão, se os caras, quem são eles, né? Quem é o cara crachá aí, quem é o cara que está na cabeça, quem é o gestor, quem é o que manda. Então essa aqui é a equipe de gestão da Vincent, que eu vi tudo no site deles. E para os fundos são assim, ó, eles têm que distribuir 95% dos rendimentos tem que ser distribuídos para o cotista, sobrando só 5% para o fundo imobiliário, que é praticamente nada, né? Se fosse para ver, eles não conseguem crescer com 5%. Então, para crescer mais um fundo, ele tem que emitir novas cotas. Então, um gestor que quer fazer o fundo crescer, ele tem que emitir novas cotas. Então isso já é uma característica boa. Emissão de novas cotas regularmente, não muito excessiva nem escassa. A Vincent aqui ele lança todo ano uma captura de emissão de cotas, né? Então todo ano regularmente eles estão emitindo novas cotas para crescer e com isso expandir o negócio. Então isso é um ponto positivo na gestão alinhada, né? E com constância e recorrência. Depois de ver isso, eu também gosto de ver o preço, se o preço está bem precificado. Para isso eu olho para o PVPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. O preço que está sendo negociado na Bolsa de Valores, no mercado secundário, é uma coisa. Agora, o valor do ativo é outra. É como comprar carro. Qual é o preço da tabela FIPE? É 100 mil. E estão negociando por quanto? Por 98. Então está barato, está abaixo da FIPE, por quê? Não é 100 mil, estão querendo vender a 105, está caro. Por que está caro? Então, como é que eu posso saber se essa cota está sendo negociada lá na Bolsa de Valores por um preço justo? A gente vai usar o PVPA. Aqui, no caso, o PVPA está 0,8. Se ele tivesse em 1, quer dizer que o valor do preço da Vincent, o preço atual da Vincent, 98,15, seria igual ao VPA, que é o valor patrimonial, que aqui no caso é 121,97. Como o preço está abaixo do valor patrimonial, esse indicador significa o preço dividido pelo valor patrimonial. Esse preço ele está descontado em 20%,
em relação ao valor patrimonial do ativo. Então ele está descontado em 20%. Por que que ele está mais barato? Bem, o motivo é claro, agora nós estamos com a crise do coronavírus, tudo derreteu. Então houve bastante distorções nos preços. Então, o valor patrimonial aqui, o VPA, nada mais é do que o patrimônio líquido dividido por todo o número de cotas que existem no mercado. Então, ou seja, se fosse para liquidar o VISC11 hoje e devolver o dinheiro para todo mundo ia receber 121,97 para cada cota que tem comprada, ok? Então, o VPA me diz se o preço está justo. Se ele tivesse no 1, por exemplo, aqui, ó, o SHPH11 1,09. Quer dizer que ele está negociado acima do preço do VPA dele. E o VISC11, ele está 0,8, ou seja, ele está descontado. Se ele fosse 1 exato, os dois teriam o mesmo preço. Então eu dou uma olhada nesse preço para ver se o mercado não está negociando muito descontado ou muito caro. Eu vi vários especialistas e eu gosto de usar um 10% aí de variação. Ou seja, 1 menos 10 dá 90, 1 mais 10% dá 1,10. Então, se tivesse 0,9, estaria dentro de uma variação que eu aceito. E se tivesse 1,10, como esse SHPH11, estaria dentro do aceitável. Aqui a gente pode ver no gráfico a variação dos preços. O VPA está lá em cima e a distorção toda que o mercado sofreu com o coronavírus levou o preço lá para baixo. É um momento de comprar? Não sei. Pode ser. Entra devagar, compra aos poucos. Com certeza em R$60 ali quando ele bateu, teria que comprar. Os dividendos, tá? O que são dividendos? Dividendos é um coeficiente, é o indicador, na verdade, que diz quantos por cento do valor investido que está sendo retornado em dividendos mensais, todo mês pingando na tua conta. Então, o dividend yield ali é o último dividendo pago pelo Vincent 11. Foi de 0,28% em cima do valor do preço atual da cota, tá? Do preço atual aqui. Lógico, agora está tudo muito baixo, os percentuais baixos, porque os shoppings estão fechados, renegociando aluguéis, aquela coisa toda. Mas aqui nós temos o dividendo de 12 meses acumulado no VISC11, foi de 6,21%, ou seja, 6,21% em cima do capital investido retornou em forma de dividendos. E a média dos 12 meses foi de 0,52% ao mês, ok? Opa, vamos lá para o próximo agora. Índice de vacância. A vacância física serve só para mensurar, só não. É um indicador muito importante para mensurar o espaço que não está alocado no empreendimento. Por exemplo, o VISC11 do empreendimento todo, 5,2% deles estão desalocados, estão vagos, tá, com vacância. Então, quanto mais baixa essa vacância, melhor, porque vai ter mais retorno nos dividendos, vai ter mais gente pagando aluguel, com certeza você vai receber mais. Então, resumindo aqui, como escolher uns bons fundos imobiliários, né? Tem mais coisas aqui para serem vistas, mas eu acho que para começar o pontapé seria isso aí, ó. Definir o seu perfil, fazer uma boa diversificação dos setores que tu queres. Aí desses setores você vai escolher fundos grandes, fundos com multiativos, multi-inquilinos. Escolha fundos com boa liquidez diária para poder entrar e sair depois que tiver um volume maior, se quiser sair. Apesar que eu não aconselho fazer trade neles. Você tem que analisar a gestão e os resultados dessa gestão, se é uma gestão alinhada com o crescimento do fundo e assim por diante. Tem que ver se o preço está sendo negociado na bolsa com preço justo, se ele está muito esticado, segura o dinheiro, eu quero comprar, mas segura, uma hora vai vir para o preço que tu queres entrar. Se estiver muito caro também, deixa chegar num preço justo para tu não comprar com um preço muito ruim, tá? Porque preço importa. Procure bons dividendos, ou seja, fundos que tenham um bom retorno de dividendos, né? Que pelo menos ganhe do benchmark aí, que é poupança, CDB, CDI. E avalie periodicamente a taxa de vacância. Se você vê que a vacância começa a aumentar e não retorna, fica alguns meses ali, é bom você ver o que o gestor está fazendo, o que está acontecendo. Se não retornar, porque a vacância subiu, diminuiu os teus rendimentos mensais, vale a pena uma análise se não é interessante liquidar a posição naquele fundo e entrar em outro, ok? Por hoje é só, beleza? Um abraço.